Qual é a boa notícia que você quer que eu carregue nessa manhã e que eu distribua durante as 24 horas do meu dia? Amém? Você é portador de boas novas. Amém, adolescentes? Vocês são portadores de notícias boas. Qual é? Qual é? Você sempre tem algo de Deus na vida. Amém? Na sua vida. O Senhor sempre está fazendo algo, sempre está te dizendo alguma coisa. Amém? Amém. Queridos, eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor disse para mim nessa semana. Eu lembrei de uma experiência que eu tive. Pode ir, só um pouquinho, obrigada. Uma experiência que eu tive há uns anos atrás. Talvez isso sirva para você ou para você que está nos ouvindo. Eu não sei porquê, mas Deus me trouxe essa experiência. Eu lembro que há uns anos atrás, eu fazendo as consultas médicas de rotina, uma médica, serva de Deus também, apalpou aqui a minha garganta e ela achou que tinha alguma coisa errada e pediu para fazer exames. E nesses exames realmente tinha ali uma coisa pequenininha, do tamanho de um grãozinho de arroz, que talvez não fosse uma coisa muito boa. Naquele momento, o Samuel era bem pequeno, ele devia ter uns 5 anos. E naquele momento eu comecei a sentir muito medo, porque poderia ser algo que a gente não gosta nem de dizer o nome, né? Poderia ser uma coisa ruim. E eu lembro que eu comecei instantaneamente a sofrer ali naquele momento. E eu lembro que ao fazer os exames estavam dando realmente alterados. E eu tinha uma pessoa, a gente estava no acampamento da igreja, veio um irmão que nós trouxemos de outro estado. E eu lembro que eu comentei com ele uma coisa e ele disse: até aquele momento eu não tinha parado para perguntar a Deus qual é dessa situação. Eu não tinha parado para perguntar. Eu estava só sentindo medo. Eu não sei se você já sentiu medo assim, ou se você está sentindo medo assim. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando a palavra de Deus cai no nosso coração, ela muda tudo. Ela produz uma paz sem fim. E eu lembro que esse homem, eu falei com ele: olha, eu estou para fazer alguns exames e pode ser câncer. E eu não sei como eu estou me sentindo. Eu acho que eu não conseguia nomear o medo que eu estava sentindo. E ele trouxe ali o Salmo 118, verso 17. Não morrerei, mas viverei para contar os feitos do Senhor nessa terra. Aleluia. Naquela hora, eu recebi aquilo no meu espírito, a palavra me preencheu e o medo foi embora. O que eu quero trazer para você nessa noite? Deixa a palavra de Deus ser escudo no seu coração e mente. Deixa a palavra de Deus cair na terra do teu coração e preencher a sua alma. Deixa Deus te tirar do medo. Sabe? Eu não sei se você já cuidou de cachorrinho que foi maltratado. Ele não deixa nem você chegar perto e mostra o dentinho para fora porque ele está com muito medo. E às vezes a gente vai para o terreno do medo e fica ali, deixando Deus fora da nossa vida. Deus quer entrar no teu coração, Deus quer entrar na tua mente, Deus quer entrar através das suas células, trazer a cura divina. Deus quer trazer descanso para o teu coração. Amém, Pai? Ali naquele momento, a partir daquele momento, a palavra preencheu o meu coração. E eu lembro que eu fui fazer um exame. Sempre tem aquele povo que fica na recepção e toca o terror, né? Fala as piores coisas que tem. E eu lembro que alguém falou assim: punção, misericórdia, aquele trem é horrível, dói, e é horroroso, enfim. E aquilo, Deus me deu uma paz, me trouxe. Só é possível do ponto de vista sobrenatural uma coisa dessa. E eu fiz uma oração que vem do Espírito: Senhor, todo mundo sente dor nesse negócio, eu não vou sentir, porque Tu és capaz de fazer isso.
Tu és capaz de me anestesiar. Já que eu tenho que passar por esse processo, faz algo novo, faz algo diferente. E eu lembro que eu fui fazer essa biópsia, essa punção, e ali o médico girava aquela, não vou falar o nome porque tem gente que não gosta, né? Mas girava aquele aparelho ali fininho, né? Que drena as coisas. Girava para lá, girava para cá, irmãos. Eu não sentia nada. Eu sentia que aquele objeto estava ali, mas eu não sentia nada. Que as lágrimas desciam. Porque eu sabia que Deus estava naquele processo do início ao fim. Todos os médicos que viam aqueles exames falavam: mas como é que essa médica descobriu isso? Eu sabia, Deus tinha feito ela ver. E eu fui curada através dos médicos, né? Fizeram a cirurgia, Deus direcionou tudo. E eu lembro do Samuel: ainda não. Aí ele chegava de novo na escola: mãe, não posso te abraçar não? Eu: ainda não. Mas vai chegar a hora que vai dar. Querido, às vezes o choro pode durar. Eu sei que talvez você esteja em casa, sozinho, chorando por algumas coisas. E o Senhor está me chamando para vir chorar junto hoje aqui. E buscar o consolo dEle hoje aqui. E buscar o sobrenatural e o milagre dEle hoje aqui. Amém. Então eu queria que a gente voltasse na canção anterior. Eu queria que você orasse de uma maneira diferente essa canção. Todavia eu me alegrarei. Eu lembro quando eu olhava para ele na porta, eu lembrava assim: o Senhor estava do início ao fim nesse processo. E Ele me escolheu para viver e contar os feitos dEle. Então, se o Senhor cura um câncer sem a gente estar sabendo que ele existe, se o Senhor pode curar todas as coisas, se o Senhor pode nos livrar da morte, e hoje eu estou podendo aqui dizer para você: persevere, creia, é porque isso é real. Amém. Então, se você quiser se sentar na sua cadeira, orar, se você quiser se ajoelhar, se você quiser se jogar no chão, mas não saia daqui com medo. Deixa aqui o medo. Não saia daqui com medo. O Senhor é um Deus de amor. Ele é um Deus de cuidado. Ele é Pai. Ele conhece cada célula do seu corpo. E Ele tem feito milagres no meio de nós. Ele conhece a forma como o seu sangue funciona. Ele conhece o seu pâncreas. Ele conhece os seus rins. Ele conhece e sabe quantos fios de cabelo você tem. Ele sabe a qualidade, a quantidade de pensamentos que tem feito você sofrer. E Ele quer hoje mudar o fluxo dos seus pensamentos e fazer com que os fluxos dos seus pensamentos estejam na palavra, porque a palavra vai vir e ela vai mudar o seu coração e a sua mente. Amém? Então, quando nós estivermos aqui profetizando: todavia eu me alegrarei no Senhor. Amém? Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. O Senhor é o Deus da minha salvação. O Senhor é o Deus da minha cura. O Senhor é o Deus da mudança financeira. O Senhor é o Deus da salvação. O Senhor é aquele que está com cada um de nós. Então vamos lá. Vamos buscar essa verdade. Alegria. Essa luta me matar, o desespero me tomar.
tempo inteiro batendo aqui para nós falarmos não para a atmosfera do desespero. Quando você perceber que está batendo aquele desespero, você muda essa atmosfera. Você diz não e começa a adorar o Senhor, para que venha sobre você, a sua casa, a atmosfera que é promessa para nós, que é a paz de Deus, que excede todo entendimento. Você não pode entender. Você olha e fala: meu Deus, está tudo um caos. Nós dizemos não para o caos. Nós dizemos não para a atmosfera do desespero. Amém? Então, quando você sentir, perceber, se posicione como aquele que tem a paz de Deus, que excede todo entendimento. Aleluia. Pode se sentar, igreja. Aleluia. Não fazemos parceria com medo, não fazemos parceria com desespero, nós fazemos parceria com o Pai Eterno. Amém? Aleluia. Vamos para os nossos avisos. Estamos no mês da providência. O Senhor é fiel e nos dá os escapes. Aleluia. Vamos lá. Toda terça-feira, gente, jejum da família. Creia, porque o Senhor está movendo atmosferas, o Senhor está mudando corações. O Senhor, sabe quando a questão do comportamento ela é interessante, assim, lá vou eu falar um pouco de psicologia, né, gente, mas são as minhas referências. Quando a gente quer mudar um comportamento, normalmente é difícil a gente mudar sem algum estímulo, não é verdade? E aí existe uma coisa chamada curva da mudança de comportamento. Então, quando a gente começa a querer mudar ali o comportamento, tudo em volta da gente parece que está contra a gente, né? A gente, nossa, eu quero tirar o tal do refrigerante da minha vida. Vou te dar um exemplo simples. Aí vem a festa disso, a festa daquilo, o refrigerante daquilo, o outro que não compra refrigerante chega na sua casa com refrigerante, o refrigerante está na promoção, você só vê refrigerante na sua frente. Então, às vezes, a gente quer mudar a curva de comportamento e acha que tudo vai cooperar a nosso favor, né? Não coopera. Piora muito até melhorar. Então, às vezes, quando a gente está orando ali pelos nossos queridos, a gente olha para o comportamento e fala: gente do céu, parece que cada vez que eu oro, mais piora. Eu quero te dizer uma coisa. Fica pior até certo ponto. Porque quando chega no ponto em que Deus acessa o coração e muda, aí, querido, você vai ver que todas as suas orações descem como um peso de glória sobre a vida dessa pessoa. Amém? Amém? Amém. Vocês estão aqui comigo? Então, se piorar, se você está orando e o comportamento piora, isso quer dizer que está dando certo, tá? Continua colocando peso de glória, continua colocando peso das orações dos justos sobre a vida dessa pessoa. Porque o Senhor é fiel. Amém? Vamos lá. Os nossos homens ali, né, estão às quartas-feiras via Zoom, aprendendo uns com os outros e sendo edificados pela palavra de Deus. Então, hombridade, você está convidado toda quarta às 8 horas. Culto de adolescentes no sábado às 19 horas. Mas tem uma novidade para vocês. Olha só, gente, Leonita vai contar essa novidade para vocês. Cadê o Leonita? Vem cá contar essa novidade para os adolescentes, para a igreja, né? Boa noite, igreja, paz. Na verdade, esse sábado agora a gente vai estar indo para o monte. Eu estou levando os adolescentes para orar, porque eles têm aprendido muito sobre sabedoria, entendimento, conhecimento, tudo isso que a gente encontra lá no livro de Provérbios. Aí eu quero que eles coloquem em prática, tá bom? E ainda mais que a semana que vem é dia 7 de setembro e o Brasil vai fazer 4 ou 5 prêmios. Que é 200 anos. Então a gente vai estar olhando, a gente vai para o monte e estar profetizando na vida dos jovens e dos adolescentes, tá? Da nossa nação. Amém? Os pais que quiserem
quiserem os pais estão convidados e na igreja também, né, pastor? A igreja que quiser ir também está convidada. Está convidada. Quem quiser ir, nós vamos contar então, vai estar anotada, vai ser lá no Monte Formados, na verdade. Vai ser às 18h30, e aí quem quiser ir encontrar lá, a gente vai encontrar no pé do morro, no pé do monte, tá? Então embaixo e depois todo mundo vai subir junto. Aí quem tem, se tiver alguém que tem dificuldade, acha que é muito alto e tudo, lá tem escada, tem corrimão, então ninguém vai ter dificuldade para chegar lá em cima. É bem grande, mas vocês vão gostar. Tá? E principalmente que a gente vai estar mais perto de Jesus, né, Jesus? Ficar bem pertinho. Não, mas é engraçado. Quando a gente vai pro monte, parece que a gente fica mais perto do céu. Não sei se é só comigo, mas eu creio que quem não teve essa experiência ainda, também, na verdade, tipo assim, né? Figuro tudo pra mim é novidade, né? Então, seja novidade pra mim para os adolescentes. O céu vai descer. Amém, obrigada, querida. Aleluia pela vida da Leonita, né, que tem encorajado os jovens. Gente, Iluminadas Day, esse ano o nosso Congresso de Mulheres, o tema é governo. Governo das nossas vidas, né? O Senhor ali em Gênesis deu a nós, homens e mulheres, né? Nos deu o governo dessa terra. Então, muitas vezes nós estamos caminhando no automático e algumas áreas da nossa vida podem estar desgovernadas. Mas o Senhor tem falado sobre assumirmos o governo das nossas vidas, porque esse povo que está aqui nessa terra, que se chama pelo nome dele, entende de governo. Fomos feitos príncipes, reis e sacerdotes para governarmos essa terra e sermos luzeiros na vida daqueles que realmente estão sem governo. Amém? Você entende isso? Então, Iluminadas Day, pode passar, será no dia 17 às 19h30, online, ao vivo, pelo Zoom. O que é que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre o papel das mulheres nas eleições de 2022. Eu não sei se vocês estão acompanhando algumas manchetes que dizem que as mulheres cristãs serão o fiel da balança nessas eleições. Quantas mulheres cristãs nós temos aqui que votam? Amém? Então, essa é a nossa responsabilidade, entendermos, discernirmos e governarmos. Então, nós teremos duas convidadas, as duas inseridas em política. Nós teremos a Tabita Vaz, que é uma influencer cristã, está no Instagram, TikTok, YouTube. Ela está em todos os lugares falando sobre política, né? Sobre o posicionamento dos cristãos. E teremos também a doutora Flávia Raíssa, que tem formação em política, estará conosco. Essas duas mulheres estarão explicando para a gente cenários políticos, as questões sobre direita, esquerda, políticas, né? Questão de direita, de esquerda. Eu acho que quanto mais nós soubermos, melhor fica para nós tomarmos decisões, certo? Conhecimento faz a gente tomar decisões mais sábias. Então, para quem é da FIRE, eu vou dizer assim que não é um convite, é mandatório. Você tem que estar lá no Zoom, dia 17 às 19h30. Como que nós vamos fazer isso? Nós precisamos fazer inscrições, ok? Então, lembra do aplicativo da igreja? O app da FIRE? Olha lá, app da igreja. Lá na abinha Eventos, já está disponível para você fazer inscrição. Por que a gente da FIRE tem que fazer inscrição? Porque a gente já sabe, né, assim, vai ter uma reserva de vagas. A nossa sala, inicialmente no Zoom, tem 100 vagas. Eu gostaria que a gente extrapolasse, né? Um problema bom que a gente quer ter, né, Gabi? Mudar, assim, uma sala de 100 para 1000. Mas você que é da FIRE precisa se inscrever. E todas as amigas que você tem, né, que são cristãs, que querem entender um pouquinho mais de política, ter uma informação com uma fonte segura, né? Fontes seguras, pode escrever a sua irmã também. Mas não vale escrever assim, Keila 1, Keila 2, Keila 3, Keila 4, não, tá? Tem que colocar o nome da amiga, o telefone da amiga, o e-mail da amiga.
mas vale você fazer inscrição para sua família inteira, não tem problema nenhum não, ok? Tá claro? App da igreja, Fire Church, aba eventos, faça a sua inscrição e chame a maior quantidade de mulheres possíveis para que elas estejam lá e recebam essa orientação, essa explanação a respeito dessa área de governo que é a política. Amém? Vamos lá? Travou? Agora é o pastor Eleu. Pode soltar aí. Olá, Igreja do Senhor, aqui é o pastor Cláudio Duarte. Olá, Igreja Brasileira, no dia 2 de setembro a 2 de outubro. Dos dias 2 de setembro a 2 de outubro. 2 de setembro a 2 de outubro. Dia 2 de setembro a dia 2 de outubro. Dos dias 2 de setembro a 2 de outubro. Dia 2 de setembro a 2 de outubro. De 2 de setembro a 2 de outubro. Dia de oração e de jejum pelo Brasil. De jejum e oração e clamor, 30 dias de jejum e oração, 30 dias de jejum e oração. Estaremos em 30 dias de oração e jejum pelo Brasil. Queremos que você se junte a nós. Convido você a se juntar a nós. Convido você a se juntar a nós. Eu convido você a se juntar a nós. Junte-se a nós e teremos a vitória. Faça parte e venha atender esse projeto também. Graça e paz. Isso, esse é um movimento que as igrejas evangélicas estão fazendo e nós não vamos ficar de fora. Tenta voltar só um pouquinho para ver se fica na imagem lá. Então pode deixar, pode pôr no mudo aí, tenta avançar. O que acontece, irmãos? A igreja brasileira está tirando do dia 2, sexta-feira agora, 2 de setembro a 2 de outubro, véspera das eleições, para você deve fazer. Você pode fazer um jejum do qual você se abstenha de determinados alimentos. Pode ser que você faça jejum de um refrigerante, de doce, de Coca-Cola, mas eu queria te convidar, não fique de fora, faça 30 dias de jejum conosco. Nós estamos orando, como acabamos de ver aqui, teremos essa oportunidade em que as mulheres... O pecado transferiu o poder e a autoridade para o diabo e o diabo usurpou da terra. Vem Jesus e novamente resgata a autoridade e nos dá. E nós então precisamos, como igreja, orar. Irmãos, existem guerras que Israel teve no passado, em que eles perguntaram ao Senhor: Senhor, o que é que nós vamos fazer para ganhar guerras? Deus disse: me adorem, me busquem, toquem trombetas. Muitas guerras foram ganhas sem levantar sequer uma arma. São estratégias que Deus tem. Quem governa o natural é o espiritual. Nós já compartilhamos isso aqui, e nós não podemos simplesmente ser negligentes de ficarmos de fora num momento desse. A Bíblia fala sobre 2 tipos de pecado que nós podemos cometer. Nós podemos cometer o pecado da comissão. Pecado da comissão é aquele pecado que eu vou e eu faço determinado ato, então eu peco fazendo um ato, mas a Bíblia diz também que eu posso pecar por omissão. Omissão é quando eu devo assumir uma posição e fazer algo que eu não faço, eu sou omisso. Então nós não podemos, como igreja, nesse momento ficar isento a tudo isso que está acontecendo. É o futuro da nossa nação. Talvez você pense no seu filho, no seu sobrinho, no seu neto, em alguém que ainda nem veio à existência. Nós estamos aqui para pavimentar o caminho para que eles possam alcançar o propósito de Deus em suas vidas. Como igreja hoje, real e presente que nós estamos aqui, cumpre a nós então fazermos isso. Então eu queria te convidar, nesses 30 dias, faça um jejum. Não tem que ser jejum completo, faça alguma coisa, abra mão, mostre ao Senhor que você está disposto a orar e interceder pela sua nação. Como aquele falou sobre refrigerante, vai que no primeiro dia eles vão te chamar para uma festa e só vai ter refrigerante. Beba água, honre um compromisso que você faz com Deus, mas se junte a nós. Não podemos, irmãos, ficar indiferentes a tudo isso que está passando. Uma guerra espiritual está sendo travada e cabe a nós, igreja do Senhor, pendermos para que a vitória venha de acordo com aquilo que Deus tem para nós, para o nosso país. O que se cumprirá aqui são sonhos de Deus para a nossa nação, porque Deus tem um povo que se levanta e faz cumprir aquilo que é a vontade de Deus. Então, começando sexta-feira, nós vamos então fazer isso no
grupo de WhatsApp da igreja, os devocionais que eu faço todo dia que vocês recebem. Nós queremos dar agora uma direção para a nossa nação. Não passaremos indiferentes a tudo isso. Nós vamos participar e nós vamos testemunhar de que a igreja de fato assumiu uma posição, de que a igreja está buscando e caminhando na direção que Deus tem para nós, para que a gente possa desfrutar daquilo que Deus de fato quer trazer por intermédio da igreja. Entenda que a vontade de Deus se cumpre por intermédio do seu povo. Nós somos os responsáveis por levantarmos e fazer cumprir todo o propósito e tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Queria que nós ficássemos de pé, que nós desde já orássemos por esse momento, invocando sobre nós o favor de Deus, que de fato Deus te oriente sobre qual tipo de jejum você vai fazer. A Keila falou que alguma coisa fica ruim no começo, mas depois melhora. Nos jejuns da terça-feira eu comecei a fazer jejum, e eu faço jejum de café, e eu passei nas primeiras semanas tanta dor de cabeça, tanto mal-estar. Não se deixe vencer por essas coisas. Hora que vier a dor de cabeça pela abstinência de alguma coisa que você está abrindo mão, hora que você começar a sonhar com doce, se você vai fazer de doce, quiser morder parede, quiser fazer isso, espere. E nesses momentos de intensa abstinência, onde o nosso corpo está gritando e pedindo, vá para a oração e comece a orar na mesma intensidade. Senhor, assim como eu quero comer o reboco da parede, achando que isso é alguma coisa, eu quero orar também pela nossa nação. Eu quero orar por uma descendência, eu quero deixar um legado, eu quero dizer às trevas que elas não vão prevalecer sobre a nossa nação. Eu quero orar, Senhor, e dedicar mais uma vez a minha nação. Irmãos, nós poderíamos ter nascido em qualquer lugar, no continente africano, europeu, na Ásia, América do Norte. Nós nascemos no Brasil, somos brasileiros. Deus tem um propósito para nós à toa, não somos uma obra do acaso, já dissemos isso. Deus tem um propósito para cada um de nós, e esse é o nosso momento de, como igreja, fazermos prevalecer aquilo que Deus tem para nós. É tão interessante que nós vamos entrar no mês em que nós celebramos a independência do Brasil e nós comemoramos a nossa pátria. E nós vamos falar no mês de setembro sobre o que é ter uma pátria. Ter pátria é ter pai. A gente já começa por aí. Nós temos então uma pátria a qual de fato Deus nos tem dado, para que sobre ela nós possamos cumprir os propósitos e os desígnios de Deus para a nossa nação por intermédio da nossa vida. Então eu queria orar com você, queria consagrar esse período, e nós vamos entregar esse nosso jejum na ceia do dia 3 de outubro, depois de termos ido votar com consciência, crendo que a vontade de Deus ela será estabelecida por intermédio de uma autoridade que Ele nos deu. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós agora como igreja, juntos e reunidos debaixo do poder do nome de Jesus, nós nos dedicamos a esse novo mês que começará, o mês de setembro, a separarmos, a Deus, 30 dias de jejum e oração ao Senhor, meu Pai, pela nossa terra, pelo Brasil, pela nossa pátria. Somos brasileiros, temos uma nacionalidade e temos autoridade dada pelo Senhor por nascimento nesse mundo sobre a terra brasileira, e não seremos omissos no nome de Jesus como nação sobre os acontecimentos que teremos, ó Deus, durante o mês de setembro até as eleições. A eleição é alguém que ocupa um cargo, que recebe o poder que é dado pelo povo, e o povo do Senhor está orando para que os olhos do entendimento sejam abertos, para que ninguém seja enganado, para que caia por terra, Deus, tudo aquilo que é mentira, todo movimento satânico, toda hoste maligna contra o nosso país, para que os principados continuem trazendo pobreza, miséria, fome, por intermédio dos roubos que sempre aconteciam no nosso país, mas de um tempo eles não acontecerão e continuará assim.
nós abençoamos o nosso país, abençoamos a nossa terra, com a autoridade que o Senhor nos tem dado, no nome do Senhor Jesus. Nós reivindicamos o Brasil, para que o Brasil seja uma terra santa, assim como o Brasil é um manancial, é um celeiro de comida, será também, ó Deus, de pessoas comprometidas com o Senhor. Nós seremos um povo santo, que santificamos a nossa terra, que trazemos o padrão do reino, estabelecemos os teus princípios, para que assim como é feito nos céus, seja feito no Brasil também. Que a vontade do Senhor, que é plena e soberana nos céus, há de ser no Brasil, por meio de um povo que invoca o teu nome, por meio do teu corpo, que é a igreja, que o Senhor nos tem dado autoridade para reinarmos e governarmos sobre essa terra. Por isso, ó Deus, consagramos agora nossa igreja, nossa vida, para que esses dias sejam dias de oração, de entendimento, e que possamos ter a vitória do sobrenatural do Senhor vindo sobre nós, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Então, estamos aí dedicados e comprometidos. Queremos chamar aqui as nossas crianças, queremos orar por elas. Não, se assente só um pouquinho. Pode, Sandra. Os meninos podem ficar. Ô Sandra, vem cá, por favor. Isso. Fica aqui no meio. Isso, para aparecer na câmera aqui. Bom, a primeira coisa que eu queria colocar para vocês é mais um convite. A Keila me pediu para fazer um testemunho. Eu queria convidar vocês para, uma hora que tiver um tempinho, que Deus colocar no coração de vocês, subir com a gente, participar um pouquinho da lição com as crianças lá, para vocês verem como que é. E também para trazer ideias para a gente. Essa igreja aqui é das crianças, né? E a Keila tem colocado aqui pra gente que nós estamos precisando de voluntários, né? No momento tá só eu e a Dilma, mas a gente tem orado e eu tenho certeza que Deus vai colocar pessoas certas na hora certa. A gente aguarda isso com muito carinho, né? Talvez nem seja eu a pessoa que deva estar lá, mas eu tô. E aí eu queria contar para vocês. Aí eu vou entrar no testemunho. Eu também já fui uma pessoa, eu precisava estar aí recebendo a palavra, eu precisava ser curada, né? Não é o caso de todo mundo aqui. Eu tenho certeza que tem gente aqui que precisa ser curada, que precisa receber a palavra todo dia. Como também tenho certeza que tem gente aqui que tem muito a ofertar e às vezes está com timidez, às vezes, será que é isso? Né? Então é um convite, vamos lá na salinha, vamos conhecer para ver como que é. Talvez você chegue lá com algumas ideias que a gente ainda não conseguiu enxergar, vai fazer melhor do que a gente, né? Então é um convite, sai um pouquinho antes aqui do pastor terminar, vai lá dar uma sapiada, tá bom? E outra coisa, a Keila e o Eléo, eles sempre tiveram o cuidado. Quando eu me ofereci para ajudar, né, no Ministério Infantil, primeiro eu pensei nos meus filhos, né? Eu queria estar junto com eles. E segundo, aquele e o Eléo foram comigo, foram lá em casa, e eles dão tudo pronto pra gente. Não é que é tudo mastigado, né? Porque é tudo pronto. Mas você tem o trabalho de estudar. O que a gente quer fazer com excelência, você acaba estudando. E aí a maravilha acontece aí, porque edifica a nós mesmos. E isso é que é o legal, né, Fá? Ficou muitos anos, eu espelho muito nela. Eu vou contar aqui um negócio para o Fá. O dia que Fá tinha, que a gente estava junto no acampamento das crianças, e estava éramos várias pessoas, eu, Gilmar, Fatinha, Helena, tinha mais uma, quem era? Bom, o acampamento foi um desafio para nós, que eu estava começando com as crianças, eu morria de medo de ficar com criança, morria de medo. O dia que eu tinha que ficar com as crianças sozinha,
eu ficava numa ansiedade. Mas isso passou, com o tempo isso você tira de letra. Então, às vezes, é só uma questão de tempo da gente acostumar. Mas aí, voltando no negócio que eu queria contar, aí eu estava começando, né, a gente preparou o acampamento com muito carinho, e aí teve uma hora que era a minha vez, né, de Samuel, gente, era Samuel, né, Samuca, eu sei que estava lá com a gente, Samuel já assumiu com a gente, tá? E outra coisa, depois da pandemia, Samuel que assumiu lá em cima, não foi? Desculpa, foi você que assumiu. Você ficou com uma parte das lições, eu fiquei com uma parte em Gilmar com a outra. E aí, contando um negócio aqui que eu quero contar, é que no momento em que eu e a Helena saíram todo mundo da sala e eu fiquei sozinha com os meninos. Da sala não, do sítio, né, da Helena, lá na varanda linda. E aquilo, eu falei, meu Deus do céu, aí eu olhava para eles, ninguém olhava para mim e eu pedindo socorro, mas aí deu tudo certo. Depois desse dia, aí vem tudo, gente, vem tudo tranquilo, você acaba estudando, você acaba te edificando, é bom para a gente mesmo. Então, é um convite que eu quero fazer para vocês, quem está com a formiguinha aí dentro, será que dá para mim, será que não dá? Dá. Às vezes dá, às vezes vocês vão fazer melhor do que a gente aqui, né? E queria colocar também, porque imprevistos acontecem, né? Semana passada aconteceu uma coisa muito chata comigo. E a Dilma machucou a perna, ela está de molho, não está podendo vir. Então, essas coisas acabam acontecendo. Então, se a gente tivesse mais voluntários, seria praticamente uma vez só no mês, né? Então, o convite está aí, está aberto para vocês irem lá conhecer o que a gente faz com eles lá. Pode melhorar? Não, muito. Tem muita coisa para melhorar. Tá bom? Obrigada. Amém. Vamos orar então pelas crianças. Elas vão receber a ministração delas agora. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós queremos bendizer o Teu nome. Nós estamos, como igreja, assumindo um compromisso de oração pela nossa nação, para que elas, ó Deus, possam ser bem-sucedidas em tudo aquilo que elas fizerem. Oramos por elas agora, que o Espírito do Senhor continue as guardando, livrando-as de todo mal, de toda enfermidade, que cresçam no temor do Senhor, no caminho do Senhor. Tua palavra mesmo nos ensina que devemos criar os nossos filhos. Ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar, para que mesmo quando for grande não se desviará dele. E é diante dessa palavra que nós de fato dedicamos, oramos, abençoamos e colocamos a vida de cada um deles no altar do Senhor, para que continuem, ó Pai, fazendo aquilo que é do teu querer, crescendo debaixo do favor do Senhor e se tornando homens e mulheres que governarão essa nação e trarão o reino com efetividade. Assim, crendo, nós oramos e as abençoamos em nome de Jesus. Amém. Podem subir então. Deus abençoe. Aleluia. Aleluia. Estão indo, graças a Deus por isso. Irmãos, hoje é o último domingo do mês de agosto e fechamos então o mês com o tema que foi providência. Nós aprendemos que Deus de fato supre as necessidades que cada um de nós tem, e assim nós temos ministrado durante todo esse mês e temos aprendido e visto que de fato Deus tem feito isso para a nossa vida. Eu fui procurar a definição de providência, que é a palavra que Deus de fato nos trouxe, e achei a seguinte definição: é a disposição prévia dos meios necessários para a consecução de um fim.
bonito, né? Ninguém entende absolutamente nada do que isso quer dizer, mas se a gente trocar em miúdos, num bom português, quer dizer que providência é Deus de fato suprindo aquelas necessidades. Nós vimos aqui algumas coisas. No primeiro domingo nós vimos que Deus providencia um escape quando somos tentados, para que a gente não caia na tentação e o diabo não obtenha vantagem sobre nós. Depois, no Dia dos Pais, nós vimos que Deus, ele se faz pai de órfãos e juiz de viúvas, suprindo a necessidade que porventura haja em algum lugar. Na semana passada nós vimos que Jesus fez uma pergunta no momento que ele está para ser glorificado: porventura lhes faltou alguma coisa? Quando Jesus enviou seus discípulos, eles foram na caminhada daquilo que foram enviados ao Senhor para fazer, eles viram e eles puderam experimentar que no cumprimento do ministério não faltou absolutamente nada. E hoje, para finalizar, eu queria ainda continuar nesse texto do envio. Então abra comigo sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 10, a partir do verso de número 18. Mateus, capítulo 10, verso de número 18. Mateus 10, 18 diz assim: por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. É interessante, irmãos, que aqui ainda estamos no envio dos 70. Jesus, ele faz o seu discipulado. Primeiro ele mostra como fazer, depois ele chama os seus discípulos e os convida a terem a sua experiência. O Evangelho não é filosofia de vida, Evangelho é uma experiência. Você tem que ter nascido de novo para saber que você é um crente. Você precisa entender que o novo nascimento modifica a nossa vida, senão você ainda não nasceu de novo e precisa então passar por essa experiência. E aqui então Jesus está enviando seus discípulos para que eles possam ir, possam pregar o reino, possam curar os enfermos e possam de fato falar que o novo tempo está chegando. Às vezes as palavras de Jesus, elas não são tão aceitáveis e benquistas por nós, porque ele está dizendo assim: por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Até aí tudo bem, mas ele diz assim: mas quando os prenderem, às vezes nós não gostamos dessa parte, quando ele fala que a gente vai ser preso, né? Ele não está falando para a gente, ele está falando para aqueles seus discípulos, e de fato foi o que aconteceu. Mas o fato é, irmãos, que todas as vezes que nós nos apresentamos ao serviço de Jesus, estamos no cumprimento do seu chamado, as necessidades surgirão, e quando surgirem as necessidades, elas serão supridas. Olha o que Jesus está dizendo aqui no verso de número 19, olha: quando prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Interessante o que a Sandra falou para nós aqui. Irmãos, eu falei também no domingo passado, né, que a maior dificuldade que eu encontro na cabeça do crente é que o crente nunca está preparado. Pelos os milhares que eu já batizei, que eu fazia profissão de fé, tudo que eu perguntava para eles, eles diziam: não, eu não estou preparado. Na nossa cabeça a gente só vai estar pronto para fazer alguma coisa que Deus quer quando a gente talvez atingir 350 anos de idade, porque talvez até lá, com a experiência que tem, com os cursos que a gente quer, com a capacitação que a gente sonha um dia em ter, mas às vezes não se esmera para obtê-la, é o tempo que vai acontecer. Mas é tão interessante que a gente viu que Jesus chamou 70, Jesus não deu seminário para os 70, Jesus disse para os 70: vão diante da minha palavra. Eles tinham uma convivência com Jesus. O preparo acontece quando nós estamos nos dispondo a fazer aquilo que Deus tem para nós. E eu queria que o tema dessa mensagem de hoje, eu até dou um título, né, que eu posto lá no aplicativo da igreja, é o suprimento no cumprimento do ministério. E eu acho isso muito interessante, irmãos, porque para a gente poder ter a providência de Deus, nós temos que caminhar para que haja uma necessidade, para que em havendo uma necessidade, então a gente possa ter aquilo que
Deus vai suprir na nossa vida. Nós muitas vezes não experimentamos milagre, nós muitas vezes não estamos vendo a providência de Deus na nossa vida, porque nós não estamos caminhando de acordo com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós estamos aquém, nós estamos ainda com as nossas desculpas, e a gente então fica vivendo muito aquém daquilo que Deus tem para nós. Um texto que muita gente usa, né? É uma promessa da Bíblia, Filipenses 4,19. Filipenses 4,19 é um Deus que fala sobre suprir, e a gente sabe ele de cor, aquele texto que diz que o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades de acordo com as riquezas de Cristo Jesus. O meu Deus há de suprir todas as vossas necessidades, e a gente fala glória a Deus, aleluia. Mas se a gente não tiver um entendimento correto sobre o que a palavra está dizendo, sobre uma aliança que Deus faz conosco, irmãos, a aliança que Deus faz com a igreja é que Deus vai fazer as coisas enquanto nós estamos cumprindo aquilo que Ele nos designou. A palavra dele para nós é de fazer discípulos de todas as nações, e eis que estou convosco enquanto vocês estão indo, enquanto vocês estão fazendo discípulos. E aí então a gente lê uma palavra como essa: o meu Deus suprirá cada uma das nossas necessidades. Irmãos, existe uma distorção muito grande no meio evangélico hoje, e que talvez isso nos afeta, porque nós achamos que ao lermos isso, podemos ficar deitados em casa, na nossa cama, esperando o suprimento de Deus para a nossa vida. É tão interessante que Paulo diz uma coisa, ele diz: aquele que não trabalha, não coma. E eu gosto de ver essas expressões, já falei isso para vocês. Havia um grupo na igreja para a qual Paulo escreve, que os irmãos estavam dizendo assim: irmãos, Jesus vai voltar no final do ano de 2022. E aí então esse grupo de irmãos vestiu um pano branco, pegou um lençol da cama e foi ficar no monte. Já falei isso para vocês. E foram orar no monte esperando que Jesus viesse. E aí então ficou fazendo o seguinte: vou fazer uma escala aqui para que vocês levem comida para mim no monte enquanto eu estou orando. Então, segunda-feira Júnior, terça-feira Késia, quarta-feira o Arlen, quinta-feira Grace, e assim vai consequentemente. E ai de vocês se falharem na escala de vocês para levarem comida para a gente lá em cima no monte, porque nós estamos orando enquanto o Senhor vem. E aí Paulo diz: olha, quem não trabalhe, não coma, e proibiu as pessoas de levarem comida para quem queria ficar em cima do monte, simplesmente orando, porque a vinda de Jesus estava próxima. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que lendo, e essa palavra tocou muito forte no meu coração, providência. Olha, vimos isso, as situações em que as providências de Deus, de fato, elas começaram a existir, foi quando a gente de fato vê e começa a experimentar tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós falamos aqui nesse começo daquilo que Deus trouxe para nós. Então sempre que havia uma necessidade, quando a gente foi tentado, Deus de fato trouxe a providência. Quando nós nos encontramos órfãos ou viúvos, Deus então se faz o nosso pai, ou se faz o nosso juiz, que vai trazer a causa quanto nós temos. E na verdade é quando nós estamos no cumprimento do chamado de Deus, Ele de fato vai cumprir aquilo que a sua palavra diz para nós. Então eu queria ler esse texto de Filipenses para que a gente pudesse ter um entendimento completo sobre tudo aquilo que Deus está falando. Então vamos lá, abra comigo a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, e nós vamos ler a partir do verso de número 14. Filipenses, capítulo 4, verso de número 14. Diz assim o texto: apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Eles
são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. É muito interessante, é isso que eu queria ver com vocês sobre essa realidade do texto que nós acabamos de ler. Nós conhecemos o versículo de número 19, Deus suprirá cada uma das vossas necessidades. Mas se a gente vai ler o contexto, qual é o contexto em que nós estamos vendo o texto inserido? Paulo está dizendo que os filipenses fizeram a Paulo uma oferta para suprir as suas necessidades enquanto ele estava pregando o evangelho em Tessalônica. Em alguns momentos da vida de Paulo, Paulo fazia tenda, mas quando chegava a demanda do trabalho, a demanda do evangelho, ele não podia ficar fazendo tenda, ele tinha que se dedicar àquilo que o Senhor o havia chamado para fazer. É o próprio Paulo que diz que aquele que prega o evangelho, viva do evangelho. É o Paulo que diz, se eu compartilho com vocês de coisas espirituais, seria muito receber o sustento para que eu continue fazendo tudo isso. É Paulo que diz que não se pode atar a boca do boi enquanto o boi está trabalhando, porque o boi faz jus a comer enquanto ele trabalha. Ele falou todas essas coisas para defender de fato a questão de que o ministro precisa receber aquilo que se faz necessário para o seu sustento, pois ele largou todas as coisas para se dedicar ao ensino, à igreja, etc. e tal. Mas é tão interessante que ele diz nesse texto, tão generosos com Paulo, quanto Paulo passava por essas dificuldades financeiras. E o apóstolo usa uma linguagem bancária para ilustrar o que lhes fizeram seus irmãos. Paulo está dizendo, vocês abriram para mim uma conta onde eu poderia sacar aquilo que eu precisasse. Então, graças a esse povo que fez isso dessa forma, o apóstolo agora está suprido, ele não precisa de mais nenhuma oferta. Ele diz, vocês levantaram para mim o que é suficiente. E agradecido então a esse povo, aos filipenses, Paulo não tinha nada para lhes dar em retribuição, a não ser abençoá-los. E aí então Paulo, mediante essa ação, diz então, meu Deus, segundo as riquezas de glória em Jesus, suprirá as vossas necessidades, porque havia feito uma demanda. Irmãos, é tão interessante, porque isso tem incomodado, e a gente tem trabalhado um pouquinho isso na igreja, o fato de sermos espirituais e de não sermos naturais tão somente. E aí a gente começa a ver que a Bíblia diz, e os milagres acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão enfermos, em meu nome falarão novas línguas. É muito interessante quando a gente começa a notar o contexto. Eu posso fazer para nós uma pergunta: se Deus vai suprir todas as coisas, no momento da tentação nós somos supridos, no momento que somos órfãos ou viúvas, Ele se faz pai de órfãos e juiz de viúvas. No momento em que nós estamos passando por alguma dificuldade, Deus está suprindo. A pergunta de Jesus é: quando vocês foram enviados e foram cumprir o meu chamado, porventura lhes faltou alguma coisa? Eles disseram absolutamente nada. Nós precisamos entender, irmãos, que o Evangelho, para ele funcionar na nossa vida, nós temos que de fato viver adequadamente com tudo aquilo que Deus está nos propondo a fazer. Nós enfrentamos um Evangelho hoje em que o evangélico não participa de uma igreja, o evangélico ele não faz parte de uma família, ele não é inserido em um corpo, ele se diz desigrejado, e a gente vê as pessoas levantando as mãos, e talvez a maior igreja que a gente tem é a igreja de desigrejados, porque deixaram com que essa cultura se infiltrasse no meio deles. E como é que a gente, não fazendo aquilo que Deus tem nos designado para fazer, queremos ser supridos? Porque diz a Bíblia que Ele nos suprirá quanto vier a necessidade, quanto vier a demanda. Minha pergunta para você: falta o que para você cumprir o chamado de Deus na nossa vida que o Senhor não tem suprido? Ou talvez uma outra pergunta que eu faço para nós é: temos nós então feito aquilo que é desígnio de Deus para a nossa vida? Estamos sendo amplamente supridos? Porque o que Paulo fala é muito claro. Ele fala: olha, aquilo que vocês ofertaram, isso sobe para Deus com graça. Ele diz aqui no verso de número 18, elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Olha o que Paulo fala. Paulo diz que aquilo que se oferta sobe para Deus, é Deus quem recebe todas essas coisas, e Deus então está imbuído, Deus então está nessa caminhada, suprindo as necessidades
necessidades que vão acontecendo no caminho. A gente vê Jesus nos seus 30 anos de idade, ele não era mais o carpinteiro, ele não estava mais trabalhando para fazer aquilo que a profissão que ele havia aprendido com o seu pai. Jesus agora dá início ao ministério, e Jesus chama algumas pessoas para trabalharem com ele, vira para um grupo de pescadores e diz: a partir de hoje vocês serão pescadores de homem. Diz a Bíblia que, ouvindo isso, eles deixaram a rede com os empregados de seu pai e foram trabalhar. Diz a Bíblia que nós encontramos Pedro tinha família, Jesus vai pernoitar na casa de Pedro, e sua sogra está enferma com febre, Jesus ora, a febre vai embora, ela passa a servir. O que eu quero dizer com isso é que Jesus chamou algumas pessoas e disse para ela: largue os seus trabalhos e a partir de agora nós seremos sustentados por Deus. E quando é que a gente vai ver que faltou alguma coisa para Jesus ou para os discípulos de Jesus? Judas era o tesoureiro da igreja de Jesus, eles tinham dinheiro, eles tinham suprimento, era ele quem dava dinheiro para comprar comida, para fazer remédio quando alguém estava doente, para comprar as coisas que precisavam, para alugar um salão e etc e tal. A gente começa a ver, irmãos, que Deus tem uma aliança de suprir de fato a nossa vida, quando nós estamos engajados em cumprir o chamado dele para nós. É isso que a Bíblia está falando, a palavra providência, que Deus vai dar o escape em todas as vezes que houver uma necessidade, de acordo com aquilo que Deus tem para nós. O problema é que alguns têm interpretado isso de uma forma errônea, estão ficando em casa dizendo que Deus tem que suprir a necessidade. Chega o boleto, estão levantando o boleto para Deus, dizendo: Senhor, olha, chegou o boleto, eu estou muito cansado, vou continuar dormindo, por gentileza, providencie para mim os recursos, porque a tua palavra diz isso. E é tão interessante porque em Mateus capítulo 4 nós temos a tentação de Jesus. E quem é que está tentando Jesus? Satanás. E o que é que Satanás fala para Jesus? A Bíblia. E é interessante, irmãos, porque embora esteja na Bíblia, se não estiver de acordo com aquilo que é princípio de Deus, o diabo chega na Bíblia e lê para Jesus o Salmo de número 91, e o diabo leva Jesus para o alto do templo e diz assim: está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos para que eles te segurem nas mãos se você tropeçar. Pula do alto do templo. E eu quero ver se essa palavra vai se cumprir na sua vida. Vamos ver se Deus vai mandar um anjo para te segurar, para que você não se esborrache lá no chão. É tão interessante as manias do diabo e a manipulação que a gente vive nos dias atuais, de que de fato as coisas têm que acontecer na nossa vida de uma forma mágica. Quando nós estudamos sobre providência, eu quero que você entenda, irmãos, não faltou e não vai faltar absolutamente nada na vida daqueles que estão aliados com o propósito de Deus, cumprindo seu chamado. Agora, irmãos, chamado que eu falo não é ficar vivendo simplesmente como pastor ou a posição que eu ocupo. Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Se o chamado de Deus para a sua vida é edificar uma escola, abrir ali e educar crianças, então cumpra o chamado de Deus. Se o chamado de Deus para a sua vida é criar o seu filho, educar o seu filho, cuidar o seu filho, dar os princípios para o seu filho, para que o seu filho venha se tornar um juiz que vai se sentar na cadeira e que vai de fato trazer o governo de Deus, faça essas coisas, busque. Na nossa cabeça a gente acha que a obra de Deus é simplesmente estar aqui na frente, não, mas a obra de Deus requer que nós façamos discípulos, a obra de Deus requer que a gente possa de fato compartilhar o Evangelho, a obra de Deus requer que a gente caminhe. Jesus disse que Ele vai estar conosco na caminhada. O texto que eu acabei de ler com vocês, o primeiro, quando Jesus diz: não tenham medo, vocês vão estar diante de reis e de pessoas, e quando vocês estiverem, o que eu vou falar, o que eu vou preparar, fiquem tranquilos, porque o Espírito vai tocar em vocês e vocês vão abrir a boca e eu vou dar o discurso que vocês vão falar. O que Jesus está dizendo que não é um discurso eloquente que muitas vezes preparamos horas em casa, mas é quanto estamos dispostos a caminhar com aquilo que o Espírito dele tem feito e falado na nossa vida. Irmão, no seu trabalho, na posição que você está, as pessoas que você recebe, quando vocês fazem toda a diferença, as coisas começam a acontecer, e a gente precisa entender que fomos chamados para profetizar e caminhar em todo o tempo diante daquilo que Deus tem para a nossa vida.
Há umas 2 semanas atrás, estava com o Samuel, porque ele tinha machucado a mão, a gente tinha que fazer um exame na mão dele, e a gente está lá esperando sair o resultado, e nesse meio tempo chega uma ambulância do SAMU, e chega uma UTI neonatal, com uma criancinha com poucos dias de nascido. Aquilo corta o coração de quem é pai, sabe como é aquilo. E a gente sentado, bati o olho, falei: filho, vamos profetizar, vamos abençoar a vida nessa criança. E vem a mãe, aquela situação que corta o coração. Ela tinha que fazer algum exame, não sei o que, e a gente orando para aquela criança. E aí foi rápido o exame, e a hora que estão voltando, vão colocá-la na ambulância, e vem a moça e me chama e fala: por favor, você poderia me ajudar, porque é pesado a UTI, né, neonatal, é pequenininha, tem que ter todos os aparelhos, a criança entubada com sonda, etc e tal. Eu falei: é claro, corri lá e coloquei a mão naquele negócio para eu poder profetizar. São essas coisas que a gente precisa entender. A gente olha, a gente profetiza, e eles me chamaram para ajudar. A única coisa que eu fiz foi pegar no carrinho, mas quando a gente pega no carrinho, a gente está cumprindo o papel da gente. Eu já estava pensando naquela criança do primeiro momento que eu vi. É esse o evangelho, irmãos, que Deus de fato vai começar a suprir na nossa vida quando nós formos ousados, e quando a gente começar a se a fazer as coisas. E quando a gente começa a caminhar, a Bíblia está dizendo que há uma providência de Deus para todas essas coisas. Irmãos, nós não seremos envergonhados porque não estamos indo no nosso nome, somos representantes de Deus. O texto está sendo claro para todos nós, quando o texto está dizendo: olha, vocês vão comparecer diante de reis e de pessoas de autoridade. E às vezes, irmãos, essas pessoas passam por nós e nós não fazemos aquilo que a gente precisa de fazer. A gente não estende a mão para abençoar, a gente não faz o que Deus requer de nós. É tão interessante que o texto fala para a gente de uma forma muito clara que o contexto de Filipenses 4,19, que Deus vai suprir, é uma promessa para aqueles que estão doando. E quando a gente fala doando, passa na nossa cabeça tudo que é dinheiro. Irmãos, esquece um pouquinho. O dinheiro é uma parte que Deus de fato coloca nisso, mas nem tudo. Sabe, quando é que nós vamos de fato cumprir o chamado de Deus na nossa vida? Essa é uma promessa de que Deus vai suprir a nossa necessidade feita a doadores. O povo havia acabado de doar, o povo supriu a necessidade de Paulo. Então não é uma promessa para não doadores, porque se alguém não está disposto a doar, seja o seu tempo, seja o seu conhecimento, seja o seu dinheiro, então não espere receber um suprimento, porque você não vai ter demanda da parte de Deus. Às vezes nós temos demanda da nossa parte, vivendo o egoísmo. Eu quero para mim, eu quero que é meu, eu só quero a brasa para colocar no meu peixe. Mas o seu irmão está tendo necessidade, o problema é dele. Eu tenho a brasa para o meu, garantindo a da minha família, eu estou pouco me lixando para isso. E aí a pessoa não entendeu o que é o evangelho. Por isso essa promessa que a gente vê é a promessa de que os doadores, aqueles que de fato estão abertos, cumprindo, estão recebendo o chamado de Deus, vão viver verdadeiramente esse momento de provisão, a palavra que Deus nos deu para o mês de agosto. E assim queremos fechar o mês desafiando vocês a de fato irem, caminharem e cumprirem o chamado e o propósito e o ministério que Deus nos tem dado. A gente geralmente subtrai, né, a promessa do seu contexto, e aí a gente fica simplesmente querendo as coisas que nos sejam favoráveis. Mas não é assim que a gente vê aqui no texto bíblico, né? Os termos que Paulo diz ali é que o meu Deus. É interessante que a Bíblia fala que Deus é um Deus pessoal. E a gente precisa ter esse encontro com Deus pessoal. Deus é um Deus pessoal, mas não é um Deus privatizável. O que eu quero dizer isso? Ele precisa ser pessoal e eu preciso ter um relacionamento com Ele, mas Deus não se vende. Deus não se torna exclusivo nosso e não é um Deus que vai se privatizar e vai fazer os meus desejos. Somos nós, seus filhos, que temos que buscar a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus, de uma forma geral, já foi dada. Deus quer que a gente pregue o Evangelho. Se eu não prego o Evangelho, eu
estou encontrando alguma dificuldade e não estou vendo alguma coisa acontecer na minha vida. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês vão testemunhar. E eu já falei para vocês, irmãos, pregar o Evangelho não é a gente ir para a Praça 7, subir num banquinho e começar a falar do Evangelho. A palavra pregar o Evangelho é testemunhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. O texto que é conhecido de todos, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Irmãos, você precisa abrir a boca no seu trabalho, na sua família, no colégio, na escola, aonde você vai dizer: olha, Deus essa semana atuou na minha vida assim, o que a Keila fez aqui? Compartilhe o que Deus tem falado com você e vamos orar juntos. Não foi isso que nós fizemos no começo? Isso é pregar o Evangelho, isso é testemunhar. Porque, irmãos, eu posso chegar e posso falar: olha, eu era um danado mentiroso, eu era um cara que mentia de A a Z, Jesus entrou na minha vida e hoje eu não minto mais. Ninguém pode virar para mim, pode refutar alguma coisa, a não ser se eu mentir para alguém novamente, se eu cair. Mas se eu cair, eu vou levantar e vou falar: tive uma recaída, mas eu mudei de vida. Por isso que o Evangelho fala exatamente sobre essas coisas. Então a gente vê que Deus age com quem está agindo, e é isso que Paulo está falando. Sobre provisão, o que eu queria compartilhar com vocês é exatamente isso. Irmãos, a Bíblia inteira fala sobre doadores. Então, o compromisso de Deus é com aqueles que doam, porque Deus deu o maior exemplo, porque Deus amou o seu mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, a gente precisa entrar nesse aspecto que tem. Se você for ver, os dons do Espírito, eles são dados a você, mas eles não são para você. Os dons do Espírito, eles são dados para você abençoar outros. Todos os dons têm um foco em terceiros, e assim a gente vai vivendo. É esse o olhar de Deus. Deus tem pessoas que estão precisando. Irmãos, e se nós nos calarmos, nós estamos pecando, nós estamos fazendo pecado de omissão, que eu disse aqui. Jesus disse: olha, vão, enquanto vocês forem, vocês vão pregar o Evangelho a toda criatura, e vocês vão também ver a provisão de Deus suprindo todas as coisas. Por isso que a palavra da semana passada, Jesus pergunta: faltou alguma coisa? Não. Mas eles não estavam em casa dormindo, eles não estavam assistindo Netflix, eles foram e se empenharam em fazer aquilo que Deus tem para nós. Sabe, às vezes nós somos uma igreja egoísta, que somente queremos aquilo que nos causa bem, que faz bem para todos nós. Nós temos alguns desafios. Pregar o Evangelho e ver que Deus vai suprir. Irmãos, a Bíblia fala que os sinais vão acompanhar aqueles que creem. A gente vê o suprimento de Deus todo o tempo, em todo aspecto na nossa vida. A questão é: por onde você tem andado para que Deus possa suprir as suas necessidades? Será que a gente anda só buscando o nosso próprio interesse? E como é que Deus então vai suprir alguma coisa, sendo que a gente não tem demanda? Sabe, chegou o momento nosso de acordarmos e despertarmos para isso. Como igreja, vamos entrar agora em 30 dias de jejum e oração. Esse é o momento de nós doarmos o nosso tempo. Talvez acordar 30 minutos mais cedo para orar. Quem sabe você não faz isso? Abre mão de alguma coisa que você gosta. A gente vê isso na vida de Jesus. Certa feita, Jesus estava com fome, virou para os seus discípulos e falou: gente, eu estou com fome. E todo mundo foi comprar comida, e Jesus ficou sozinho. No que Jesus fica sozinho, ele está com sede, ele chega num poço e ele encontra uma mulher, e ele vira para essa mulher e fala assim: podia me dar água para beber? A mulher fala para ele: você é judeu, vocês são um cara de nariz empinado, vocês acham que vocês são povo de Deus, eu sou uma mulher samaritana, que história é essa de você conversar comigo e tudo? E Jesus fala assim: ô mulher, se você soubesse, eu tenho uma água melhor para te dar do que essa água do poço. E a mulher já fica interessada, fala: tu és um profeta? E aí ela começa a conversar com Jesus. E Jesus fala: vai lá e chama o seu marido. Ela fala assim: ixi, lascou, porque eu já tive 5, que eu estou vivendo com ele agora, eu estou amasiado, eu não sou casado com ele tudo. Aí então a mulher pôde ouvir de Jesus, falou: olha, eu que falo contigo sou o mestre. Você está procurando a realização em homens, e aquilo que você está procurando, você pode se casar 10, 15, 20, 30 vezes, arrumar o tanto de homem que você quiser, não é homem que
vai resolver o seu problema. Mas se você beber da água que eu te der, essa água será para você uma fonte que vai jorrar para sempre. E a mulher então, diante de Jesus, fala: fica aí, não sai daí. Ela corre, vai na cidade dela, prega para a cidade inteira e fala: olha, eu estou ouvindo coisa aqui de um profeta. E a cidade inteira está ali diante de Jesus. Sabe o que os cidadãos falam para ela? Você pode ler lá no Evangelho de João. Eles falam assim: agora nós estamos acreditando não só por aquilo que você nos disse, mas porque nós também estamos ouvindo. Aí Jesus faz uma festa dessa, pega essa mulher vivendo nessa condição e tal. Aí chegam seus discípulos para ele: Jesus, custamos, mas arrumamos comida. Jesus falou: gente, muito obrigado, pega a comida, embrulha, guarda para amanhã, mas eu tenho uma comida melhor para comer, que é fazer a vontade do meu Pai. E Jesus estava satisfeito, foi suprido. Enquanto na terra ele era homem, tinha suas necessidades físicas, ele precisava comer. E a gente vê então como que o suprimento de Deus vem na nossa vida por intermédio dessas coisas. Então é tão interessante que a gente vê aqui que isso é uma realidade para aqueles que são doadores. Quando nós doamos a nossa vida, a gente vai ver isso em toda a Bíblia. Pedro vira para Jesus e falou: Senhor, nós abrimos mão de tudo. Família, mulher, pai, mãe, cachorro, barco, peixe, etc. E tal, o que nós vamos receber? E Jesus fala: vocês vão receber no presente 100 vezes mais. Pai, mães, filhos, irmãos, e no porvir a vida eterna. O suprimento de Deus, a providência de Deus, ela está sobre a sua vida quando você caminha na direção daquilo que Deus tem para você. Cumprindo o desígnio de Deus, ocupando os lugares, de fato caminhando e se esmerando para fazer aquilo que o Senhor tem para nós. Semana passada que a Luciane deu testemunho aqui para a gente. Segunda-feira ela foi fazer a defesa da tese dela, ela passou, foi aprovada, oramos por ela e abençoamos a vida dela. O papel dela é estar no meio acadêmico onde não tem nenhum crente ali. E aí o que acontece é que a gente via o Isaías, o marido dela, e ela não estava aqui, porque ela precisava ficar em casa estudando. Agora inverteu, agora é ele que está fazendo o mestrado dele, agora ela vem. Ontem ela trouxe o João e trouxe a Ana para o culto, estava aqui com os meninos. Entende, irmãos? É nessas coisas que a gente vê o suprimento de Deus acontecendo na nossa vida. A gente precisa provocar o que é que você precisa fazer para que Deus de fato possa suprir. Qual é o sonho grande que você tem que ter, que você pode sonhar e colocar diante de Deus, que vai fracassar se não tiver uma intervenção de Deus. Sabe por que a gente não experimenta muito essas coisas? Porque a gente não está disposto. A gente está vivendo um tempo de muito egoísmo, de muita coisa voltada para nós. O hedonismo tem imperado nesses dias, mas nós cremos que o Senhor é poderoso para quebrar isso na nossa vida, para que de fato a gente seja um povo que vai pregar. Irmão, vai testemunhar. Sabe, pregar não é ir ali para a rua. A gente podia fazer isso, terminou o jogo, viu um monte de gente ali de camisa de Atlético, de América subindo e tudo. A gente podia parar, cada um e falar: Jesus te ama, mas não é disso que a gente está falando. São pessoas que Deus tem colocado do nosso lado, que precisam de um testemunho de vida, precisam ouvir que Deus de fato faz milagre, precisam entender que Deus restaura. Teve que fazer um tratamento com iodo, passou, ninguém podia encostar dentro dela, perto dela, porque ela estava radiando lá, sei lá, aquele tipo de coisa. Passou, estamos aqui, continuamos na caminhada e na jornada que Deus nos tem dado pregando o Evangelho. Passamos por essas coisas, somos seres humanos, sentimos essas coisas, mas nós acreditamos em Deus. E é isso que precisa ser dito. Por isso, meus irmãos, no mês da providência, pare só de pensar que Deus precisa pagar suas contas, porque Deus, Ele não é um pagador de contas, Deus é um Pai que nos faz por inteiro. Deus precisa de homens e mulheres que cumpram o chamado dele. E nós somos chamados nessa caminhada para cumprirmos o seu propósito, desempenharmos aquilo que ele nos deu. É chegado o nosso momento. Vamos, como igreja, agora juntos abraçar esse tempo de oração e de jejum. Sabe, abra mão mesmo. Se você nunca fez isso, faça. A Bíblia fala sobre esse tipo de jejum. Foi o que aconteceu com Daniel e os seus amigos. Eles estavam lá na Babilônia, eles disseram: nós não vamos comer esse tipo de comida, nós vamos nos guardar. E 40 dias se passaram, eles que não comeram das comidas do rei, eles comeram legumes e
e verduras, eles estavam mais saudáveis, era algo visível do que aqueles que bebiam o vinho do rei, que participavam de todas as coisas. Não estou dizendo para você não participe, eu estou dizendo para você, dê a esse tempo para o Senhor, abra mão, vamos investir naquilo que Deus tem para nós, vamos parar de ficar olhando para o nosso lado, enquanto nós nos dispomos a fazer o chamado de Deus para a nossa vida, que a gente vê todas essas coisas se tornando uma realidade daquilo que o Senhor de fato tem para todos nós. Chegou o nosso momento, irmãos, de termos a nossa experiência, de vivermos de fato essa transformação. Agora fale, compartilhe, não fique calado, sabe? Fale para as pessoas, convide alguém. Aqui ele falou de uma oportunidade aqui, nós vamos falar sobre as eleições, temos 2 convidadas, sabe? Temos 100 pessoas, mande o convite para todo mundo, entra, faz, vai, sabe? Divulga esse tipo de coisa, são oportunidades que a gente tem, que às vezes a gente deixa passar, e a gente não pode ser negligente num momento desse, sabe? Eu não posso ficar em casa. Quantas pessoas eu já vi, não vou votar, acho que era R$1,50, R$2,75 a multa que paga e tudo. Se a gente não vota, se a gente não escolhe, outros escolhem por nós. Então é chegar nesse momento de fato a gente entender e viver plenamente tudo quanto Deus tem para fazer na nossa vida. É chegado o momento de nós rompermos com tudo isso e vermos a provisão de Deus, quando nós assumirmos algo que vai além das nossas capacidades e daquilo que a gente pode fazer. Deus vai providenciar para todos nós. Por isso que a palavra do Senhor é exatamente essa. Olha, quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora lhe será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Todos nós precisamos ter essa experiência, Deus falando por intermédio de nós. A Sandra deu esse testemunho aqui, é exatamente isso. A gente treme, a gente assume as responsabilidades, e como é bom ver Deus suprindo. Quantas vezes no aconselhamento Deus dá uma palavra diretiva para nós que a gente não sabia o que era, e aquilo faz a vida da pessoa mudar, ela se encontra, muda a atitude, reverte situações. Irmãos, a fé é aquilo que muda as circunstâncias. Abraão tinha a circunstância de que a sua mulher era estéril, mas Deus deu uma palavra, e a palavra não se cumpriu imediatamente, se cumpriu 10 anos depois. Mas a Bíblia diz que ele manteve fiel seu coração. E durante todo aquele tempo, ele manteve firme a promessa. Paulo diz que ele creu contra a esperança, porque não havia mais esperança de uma mulher já de 90 anos de idade se engravidar, quanto menos ter um filho. Hoje, com os tratamentos que tem, as pessoas têm até mulher de 60 anos conseguindo engravidar, mas são 4.000 anos quase depois daquele acontecimento. E olha que a gente ainda está engatinhando, a gente não entende muita coisa, a gente não domina tanta coisa. E quanta história de vida foi mudada? A história de Abraão foi mudada porque ele creu. A história de uma mulher que estava passando vergonha porque estava vivendo amasiada foi mudada, e ela prega para toda uma região de Samaria, e sua vida é transformada. E hoje nós temos um grupo de pessoas transformadas que não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. Por isso, Deus tem um compromisso com aqueles que têm um compromisso com Ele. E fica muito claro isso na sua palavra. Por isso eu queria que nós nos colocássemos em pé. Eu queria orar por nós nessa hora. Temos buscado isso no Senhor. Temos buscado um novo tempo, um novo começo. Temos buscado uma restauração. Temos sonhado os sonhos do Senhor. Nós estamos debaixo de uma palavra que esse ano o Senhor vai fazer algo sobrenatural na nossa vida. Alguns já viram o elfo de Deus, a palavra que a gente recebeu lá no começo do ano. Outros estão vendo, outros ainda estão sonhando. Mas a sua semente que foi plantada, ela vai gerar um fruto. Porque no ano em que ninguém plantou, Isaac plantou e colheu a 100 por 1. Essa palavra que Deus tem para nós.
Deus tem um compromisso muito grande, irmãos. Não vai faltar nada, como vimos semana passada. Essa é a graça de Deus, mas para que não falte nada, a gente precisa ir fazer aquilo que é demandado pelo Senhor. O que é que nós temos feito? Qual lugar nós temos ocupado? Onde nós temos entrado? O que a Luciene compartilhou, isso mexeu muito com a gente, porque ela está numa faculdade federal em que o que se tem pregado ali é tudo contra e avesso aquilo que o Evangelho tem, e ela esbarra com um grupo de pessoas chamado O2, né? Oxigênio 2, eles estão ali para oxigenar um lugar que está sufocado por uma ideologia que não é a ideologia que a gente crê, não é a ideologia que Deus de fato plantou para essa terra. Irmãos, tem 7.000 que não se dobraram e que não se curvaram. Sabe, quando Elias corre, passa por aquele momento difícil, ele tem uma vitória grande, mas ele está debaixo de uma tensão violenta. O que a gente vê é que ele vira para o Senhor e fala: Senhor, só eu fiquei. O Senhor fala: não, tem mais gente com você. O negócio é que a gente não pode ser um dos 7.000 que ficaram escondidos. A gente precisa de fato ir, caminhar e mudar a sociedade que está ao nosso redor. Essas crianças que estiveram aqui, nós somos chamados para discipulá-las. Interessante que no que temos estudado com os homens, o autor coloca algo muito forte para nós. Ele fala: se você for egoísta, a fim de ter um filho, se não puder discipular o seu filho, é preferível não ter filho. Não põe mais um no mundo, não. E não vai ser mais um negligente, não. Então é chamado o momento, irmãos, de fazermos aquilo que Deus tem para nós. E o Senhor virá suprindo e nos acompanhando com os sinais e os prodígios que nos seguem. E a nossa oração é: Senhor, que esse tempo e essa promessa sejam realidade agora sobre nós. Queremos ver isso se manifestando nesses dias da nossa vida, que a bondade e o favor do Senhor tem se manifestado sobre nós. Vamos orar? Pai Santo, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome. Fechamos o mês de agosto com a palavra da providência. Quando passamos por tentação, o Senhor dá o escape para que a gente não peque. Se somos órfãos ou viúvos, o Senhor se faz o nosso Pai e o nosso juiz. Quando saímos no cumprimento da missão do Senhor, nada nos faltou, nada nos faltará, como o próprio Jesus nos falou. E hoje, Senhor, entendemos que o Senhor também vai encher a nossa boca para quando a gente for testemunhar de alguém importante na nossa caminhada, o Teu Espírito falará por nosso meio. O Senhor fala: fiquem tranquilos, porque eu vou providenciar as palavras que sairão da sua boca e vocês verão amplamente isso acontecendo em vocês. E finalizamos, Pai, estudando Filipenses, quando Paulo diz que o Senhor em Cristo Jesus suprirá as nossas promessas, quanto nós estamos dispostos a abrir mão e investir, ó Deus, na vida de alguém, gastar tempo. Fazer discípulos demanda de nosso tempo, demanda de nossa força e energia. Fazer discípulos não é uma coisa fácil, nem automática, é necessário que haja um desprendimento. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, para que sobre a Fire venha esse desprendimento. Oramos para que o Senhor mude a realidade e faça de nós uma igreja dadivosa, que nós possamos de fato sair compartilhando o nosso testemunho com as pessoas que estão ao nosso redor, que possamos falar que Jesus mudou a nossa vida, que Jesus me curou, que Jesus me resgatou, que Jesus mudou a minha vida. Eu era um mentiroso, agora eu sou um cara honesto. Eu era um cara que dava desfalque no mercado, agora eu sou um cara que age corretamente. Eu era um cara mulherengo, que tinha tantas mulheres por aí, mas hoje eu sou fiel à esposa que Deus me deu e eu renovei a aliança junto com ela. Eu era um pai negligente que deixava meus filhos de lado, mas hoje eu sento com meu filho, eu converso com ele, eu discipulo meu filho. São essas as realidades, Pai, que precisam ser faladas e compartilhadas. Por isso, em nome de Jesus, queremos mudar a realidade que nos cerca e trazer existência sobre a nossa igreja, essa nova unção. Queremos vislumbrar uma igreja aberta, uma igreja que compartilha, uma igreja que vê o Senhor suprindo as necessidades,
e dia a dia as pessoas vindo e caminhando e testemunhando, e elas chegando aqui pelo testemunho. Eu vim porque ela me disse alguma coisa, eu vim porque eu vi a mudança na vida dele, eu vim porque eu criei na palavra. Faz de nós, ó Deus, uma igreja operante. Nós queremos quebrar as barreiras, as indiferenças, ó Deus, queremos deixar de sermos egoístas e olharmos simplesmente para nós, queremos levantar do nosso leito e queremos engajar no trabalho que o Senhor nos tem dado, para que vejamos o Senhor suprindo as nossas necessidades a cada dia, a cada passo, a cada caminhada, em nome de Jesus. Te agradecemos por esse tempo específico, te agradecemos porque vamos derramar as lágrimas dos nossos olhos pela nossa nação, vamos orar por esse país. Te agradecemos porque dia 17 teremos uma oportunidade de falarmos às mulheres que o tempo do governo do Senhor é restaurado a nós. Nós não vamos ser desgovernados, seremos governados e governadores, governados pelo Senhor e governadores do nosso destino. Jamais ficaremos refém novamente. Abençoamos isso, ó Deus, nas escolhas, nos pensamentos, nas palavras, em tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós cantamos aqui a realidade da Tua palavra e queremos fazer isso mais uma vez, declarando o Teu amor, o Teu favor, a Tua graça, a Tua bênção, para que isso venha sobre nós e que possamos continuar louvando, adorando e bendizendo ao Senhor em todo o tempo, no nome de Jesus. Aleluia! Nós vamos proclamar a realidade que cantamos mais uma vez. Quando fazemos isso, você também tem a oportunidade de entregar seu dízimo, sua oferta, de colocar sua generosidade ali. Tem Pix, tem máquina de débito, tem salva, tem um monte de coisa aí. Fique à vontade, faça isso com gratidão no seu coração, enquanto nós louvamos a Deus com mais essa canção. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.
essa é a nossa oração, essa é a nossa declaração. Ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja animais nos campos, ainda que eu vá procurar o fruto e nada dê certo, eu vou escolher me alegrar, porque eu sei que o Senhor providenciará para nós, e não faltou e não faltará coisa alguma, em nome de Jesus. Aleluia. O irmão Marcos trouxe para nós um pão com linguiça fantástico e maravilhoso. Hot pig, aí já. Vamos terminar o culto, fique um pouquinho, coma um lanche, vá para casa merendado já, encha o bucho, né? Vá satisfeito para casa, feliz, mas vá com essa ideia de provisão. Irmãos, Deus tem para nós provisão para tudo aquilo que a gente precisa. No mês da providência, guarde isso com você, aprenda essas realidades e viva dessa maneira, para que a gente possa de fato desfrutar o que o Senhor tem para nós. E vamos só terminar então com a nossa declaração de fé, a última do mês de agosto. Vamos lá? Eu declaro que sou suprido em todas as coisas por Jesus. Declaro conhecer que Deus sempre dá a providência do escape. Providência divina é um fato na minha vida. Por isso, meus pensamentos estarão alinhados com essa realidade. Sei que não estou só nessa situação. Sei que estou amparado. Sei que os olhos de Deus veem dia após dia a minha linha do tempo. Sei que em Cristo não preciso temer o amanhã. Nele posso depositar toda a minha esperança, pois jamais serei envergonhado. Então, tomo a decisão de não andar como órfão, com medo do futuro ou solitário no presente. Ao invés disso, posso buscar a meu Abba Pai em primeiro lugar diante dessas circunstâncias. Posso declarar Sua palavra e ter a certeza de que sou mais que vencedor. Deixo o medo de não sobreviver e faço parceria com o amor do Pai que me faz descansar. Deixo a ansiedade quanto ao futuro. Faço parceria com os pensamentos de Deus para mim. Não abro mão do que Deus Pai pensa de mim. Não abro mão de ver como Ele vê. Amém. Aleluia. O Senhor te abençoe. Boa semana.